A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um comentário de lição bíblica. Estamos estudando nesse terceiro trimestre, 1ª e 2ª Samuel. A lição de hoje é a lição de número 6, ela está inserida no capítulo de 16 a 17 do livro de 1º Samuel. Como sempre, as lições ela traz 3 objetivos. E o primeiro objetivo é destacar a importância dessa batalha. E o segundo objetivo é enfatizar que os Golias de hoje podem ser derrotados. E o terceiro é praticar os princípios de vitória descritos nessa batalha. O textuário da lição diz que Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens contra mim com a espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17, 45. E a verdade prática diz: essa é uma batalha real, mas também simbólica, ilustrativa, que nos ensina como vencermos os gigantes da vida. A introdução à lição vai dizer: nesta lição apresentaremos Davi, uma das mais inspiradoras biografias bíblicas. Ele foi tão impressionantemente cheio da graça divina, que inclusive um dos títulos messiânicos dado a ele é que Jesus é chamado nos evangelhos de o filho de Davi. O primeiro ponto da lição vai dizer quem era Davi. E aqui é realmente uma pergunta interessante, porque Davi até então era desconhecido, até então era rejeitado, até então não tinha acesso à casa do seu pai, pois ele era um filho de um outro relacionamento, não era com a esposa oficial, né, de Jessé. E ele viveu a vida de Davi, uma vida atribulada, uma vida de rejeição, tanto na casa da mãe, pelos meio-irmãos, por parte de mãe, quanto da casa do seu pai, com o relacionamento com os meio-irmãos da parte de pai. E isso é terrível até os dias de hoje. É uma situação bastante conflitante. Então, Davi era o filho bastardo de Jessé. Aqui eu não estou conjecturando, eu estou afirmando, porque está implícito, está claro nas escrituras, não só em um livro, não só em um capítulo. E vamos iniciar descrevendo alguns aspectos de sua pessoa, para depois vermos a épica batalha com Golias e como isso nos alcança hoje. É um homem segundo o coração de Deus. Esse título ele não é aplicado a Davi, ele é aplicado a Jesus. Mas como Davi, em várias situações, em vários salmos, em vários textos bíblicos, ele é uma tipologia de Cristo. E como tipologia de Jesus, vem esse título aqui, mas não direcionado a ele. Porque o único homem que é segundo o coração de Deus é Jesus, homem, né? Que está assentado à sua direita, desempenhando a função de sumo sacerdote ao nosso favor.
Porém o Senhor disse a Samuel, não atentas para a sua aparência. Aqui está falando dos outros irmãos, meio-irmãos de Davi. E aqui Deus fala para Samuel ir à casa de Jessé, porque ele já tem levantado um outro rei, porque ele já tinha rejeitado o reinado, né, de Saul, né? E muita gente acha ali que ele rejeitou a Saul, no sentido de Saul, Deus não quis mais saber dele e ele não foi salvo, e a Bíblia não fala disso. As Escrituras dizem que Deus rejeitou a Saul no sentido de reinar. Tanto é que ele ainda reinou depois que foi rejeitado 14 anos. Deus não tomou o reino dele, não matou ele, né? Então Davi foi escolhido não para ver o que ia dar, porque Deus é eterno, ele já, todas as coisas, todas as situações foram criadas, elas já existiam nele na eternidade. Elas só passaram a acontecer e acontece até hoje, no tempo, porque o tempo é em relação a nós, mas Deus não vive nesse tempo. Então Davi era o filho bastardo e ele vivia no campo, cuidando das ovelhas do pai, serviço que os outros filhos dificilmente queriam fazer. Iam lá de vez em quando, mas não tinha aquele cuidado mesmo como Davi. A mãe de Davi é Netzebete. Netzebete está registrada em 1 Samuel 17, 1 Samuel 25, aliás, 17. E a mãe dele, o nome dela era Netzebete. Davi era o 8º filho de Jessé, mas você não vai encontrar assim tão fácil. Está lá em 1 Crônica 2, 12 a 17. Davi é o 8º filho de Jessé. E era o filho bastardo. Nunca tinha entrado na casa do pai para sentar na mesa, para comer com os irmãos, segundo o que ele mesmo relata. Ele relata no Salmo 69, né? E quando também Jessé apresenta os filhos, quando Samuel chega à sua casa. Segundo o subtópico, fala de um desconhecido, né? Davi era desconhecido até então. Então, Jessé chega à casa Samuel chega à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos. E aí ele pede para juntar todos, né, ali para uma ceia. E aí ele prepara tudo, fala para os filhos, olha, vai ter uma ceia, veio um profeta na nossa casa e vai ungir um de vocês. Ele não disse qual é, mas se preparem todos, porque ele vai ungir. Aí se prepararam todos e aí Samuel começa a chamar do mais velho, e até chegar no 7º, e não era nenhum desses que Deus escolheu. E uma das provas que Davi é o filho bastardo, porque quando diz assim, traz teus filhos, ele trouxe os 7. Não falou nada. Por que não falou nada? Porque ele estava diante de um homem de Deus, de um profeta. Quem é que quer apresentar os seus pecados diante de Deus? E Samuel ali estava representando Deus. Toda vez você quer esconder, assim como Adão, né? Esconder os defeitos, os pecados, aquilo que você faz que desagrada a Deus. Não foi diferente com Jessé. E até então, o profeta Samuel não sabia que ele tinha outros filhos. Mas aí, como o Senhor não atende, quando Samuel vê o primeiro, né? E aí Deus fala para ele, manda pois, Senhor nosso, o que teus servos que estão à tua presença busquem a um homem que saiba tocar. Aqui já é um outro ponto, já depois da chamada de Davi.
Então, Samuel vai e olha e passa em revista ali todos os filhos de Jessé. E aí quando vê, diz, acabaram teus filhos, acabaram-se os jovens, os mancebos. Aí Jessé disse, não, ainda resta o menor, o caçula, mais novo, que está no campo apacentando as ovelhas. E aí Samuel diz, pois nós não vamos assentar à mesa enquanto ele não chegar, manda buscar. O terceiro ponto fala sobre o poeta e músico, né? Então, mandaram buscar a Davi. Davi nunca tinha participado dessa mesa. E aqui chama atenção para a ceia do Senhor, que é como está nas Escrituras, a ceia do Senhor. Não está escrito a Santa Ceia do Senhor, apesar de ser um nome bonito. Mas quando se coloca o nome Santa Ceia, na maioria das vezes tira o Senhor. Dificilmente você vai ouvir alguém que fala Santa Ceia falar do Senhor. Hoje é dia de culto de Santa Ceia. Agora, quando você fala de acordo com o que está nas Escrituras, aí o Senhor é o centro, porque diz a ceia do Senhor. E aqui representa a ceia, e a ceia ela vem justamente para nos ensinar isso, que quem deve participar da mesa do Senhor é aquele que é indigno, aquele que é rejeitado, aquele que confessa que não é, que confessa que não pode, né? E aqui fala literalmente da ceia. É o que a gente não vê nas ministrações da ceia do Senhor. Porque existe a ministração da ceia, né? Referente à ceia, e depois a ministração da ceia. Você deve ministrar sobre a ceia, o que é ceia, quem deve ceiar, que a maioria da igreja não sabe quem deve ceiar, né? Por conta de não entrar na palavra, de não examinar as Escrituras. A igreja cometeu muitos erros no tocante à ceia, né? Colocando pesos ali, colocando cargas aonde não tinha, colocando mandamentos onde não tem na Bíblia, onde tem nas Escrituras. E as pessoas eram constrangidas, né? Até hoje são constrangidas no culto de ceia, porque foi colocado pela igreja primitiva do nosso país e em alguns outros também, que para ceiar é aquela pessoa que não pecou durante os últimos 30 dias, como se isso fosse possível. E não entende que ali a comunhão é com os irmãos. Não vai existir uma comunhão com o Senhor se não tiver comunhão com o irmão. O corpo de Cristo somos uns aos outros. Nós somos membros e juntos somos o corpo de Cristo. Então, quando a palavra diz que não está discernindo o corpo, é a pessoa que está com problema com o irmão e está ceiando, ele não está discernindo o corpo. Que ali tem um membro do corpo de Cristo e ele está ceiando, está tendo um problema que não resolveu com o irmão. Pois bem, então Davi foi chamado a essa mesa. E ali, depois ele escreve um salmo. Ele já tinha escrito, aliás, esse salmo, e ali se cumpre, quando ele diz assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Inimigos eram os próprios irmãos, que humilhava ele, que tentou matar ele, aqui no Salmo 69, fazia com que ele devolvesse das suas ovelhas para eles, dizendo que ele tinha roubado, e ele, para não morrer, pagava aquilo que não devia, né? E sofreu muito. E os inimigos de Davi eram os próprios irmãos. Assim como tipificando a Jesus, os inimigos de Jesus são os próprios irmãos. Não necessariamente os irmãos de sangue, apesar de serem também, mas com mais veemência, com mais crueldade, os irmãos, por ser descendência de Abraão, por ser israelita. Pois bem, quem foi Golias agora? Golias, quais os ideais de Golias, né? Ele não tinha, era um valentão, um sujeito que gostava de duelos,
e brigava, né, de duelos e brigas da guerra pela guerra, ou seja, ele não tinha um ideal, ele não tinha um propósito, por que estava guerreando, como hoje na maioria das guerras também, né, entre as nações. Ele guerreava por guerrear, para provar que era maior, para provar que era mais forte, era simplesmente para alimentar o seu ego. O primeiro ponto do segundo tópico vai dizer, um gigante. Então saiu do arraial dos filisteus um homem de guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados, né? Isso é aproximadamente 2,96 m de altura. E acostumado na guerra, acostumado na batalha, e aí era comum os exércitos, né, quando se confrontavam, quando um tinha assim uma plena certeza de que tinha homem valente para lutar, eles apenas diziam, olha, não precisa a gente brigar o exército todo, que vai ter muita baixa, vai ter muita morte. Aqui eu tenho um soldado, vocês levantam um de vocês e eles vão lutar, eles vão brigar. E quem vencer, aquele que vencer, os que forem vencidos, o exército vencido, a nação vencida vai ser escrava da que venceu. E aí Israel estava vivendo uma situação de humilhação, né, na mão dos filisteus, e o rei Saul, então, todo errado, todo fazendo tudo ao contrário da vontade de Deus, estava atravessando no seu reinado uma situação bem difícil, de humilhação, né? E medo. Mas aí Davi foi visitar os irmãos, amando do seu pai, chegou lá, viu esse filisteu afrontando o Deus de Israel. E o exército de Israel todo com medo, todo acovardado. E aí Davi, como um homem, um jovem, né, que temia Deus, não aguentou aquilo. Nós devemos também nos levantar, nos posicionar no tocante à defesa do Evangelho. Não a defesa de Jesus, a defesa de Cristo, que ele não precisa. Mas nós defendemos o Evangelho, quem não tem conhecimento da Escritura, e nós estamos vivendo justamente isso. Nós estamos vivendo o último tempo da igreja, que é Laodiceia, onde todo mundo sabe de tudo acerca das Escrituras sem nunca ter lido. E ainda aqueles que leram, nós temos umas cópias muito fora do original, e aí também muitos textos que já vem pronto, que já nos colocaram de goela abaixo, e os textos não tem nada a ver com o que a gente aprendeu, e a gente não conseguiu tirar isso da mente. Quando fala dos textos, os textos falam de um tempo, né? Tem o texto e o contexto, tem o pré-texto, tem o texto e o pós-texto, mas ninguém atenta para isso. Às vezes o texto está correto, né? Mas o tempo está errado. Às vezes o tempo está correto, mas a nação, o local está errado. Às vezes a nação está certa, o tempo está certo, mas está falando da igreja e o outro está falando de Israel. E assim a confusão no tocante ao reino, no tocante à salvação. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, e é urgente pregar sobre o reino, porque a igreja não avançou no sentido de pregar sobre o reino, e Jesus só pregou sobre o reino. Quem pregou sobre a graça foi os seus apóstolos, seus discípulos e Paulo. Mas sobre o reino, quem pregava era Jesus. Ele mandava os apóstolos de 2 em 2, pregando o evangelho da graça, da salvação, e depois ele chegava para pregar o evangelho do reino. E vai voltar, e esse evangelho do reino, né, vai ser pregado para os judeus. E nós estamos com essa incumbência. Quando a última nação tomar conhecimento do evangelho do reino, não é a última pessoa, é a última nação. Lá em Mateus 24:14 está dizendo que quando a última nação tomar conhecimento do evangelho do reino, Jesus volta.
Pois bem, então Golias é um gigante, e aí vai lutar, Davi se propõe a lutar com ele, porque Davi não vai pela sua força, isso mostrando para nós como igreja. A igreja, ela nasce numa situação improvável, ela nasce numa época totalmente contrária, mas é sempre assim com a igreja, e é sempre assim com aqueles que Deus chama. Ele chama aquele que não é, ele chama o improvável, ele chama, levanta do monturo, entendeu? Ele, ali como Paulo vai explicar, né? Que ele pega aquele que, para confundir, ele faz uma confusão, ele pega aquele que não é para ser, ele pega aquele que não sabe e faz mestre, e assim é a igreja. E nós somos a igreja. E nós estamos aqui justamente na minha situação aqui, ministrando esta lição, quem eu era, né? Há 25 anos atrás, não tinha conhecimento nenhum da palavra, e o Senhor me separou, o Senhor me chamou, e me chamou para essa obra, que eu tenho muito prazer, que é a obra do ensino na escola bíblica. Coisa que a igreja precisa atentar para isso, que a igreja não tem prazer nas escrituras, não tem prazer em se aprofundar. As pessoas não querem ser voluntárias no reino de Deus, escondem os talentos. Pessoas que têm que estar sendo profissional, né? Que Deus faz isso na igreja. Deus levanta para que dá condições para as pessoas se formarem. Tem médicos, tem empresários, tem de tudo que a igreja necessita, tem. Mas as pessoas se escondem para não servir do reino, porque não foram ensinadas acerca do reino, simplesmente sobre a salvação. São salvas, mas não vão reinar com Cristo porque não têm conhecimento do reino. Enterraram o talento. Vão passar por disciplina depois. E aqui eu quero encerrar falando também que acerca de Davi com Golias, ficou bastante conhecido. E a igreja e muitos de nós não temos a curiosidade de estudar para saber que teve mais 4 gigantes dessa mesma cidade de Gate. Mas como Davi foi o primeiro que matou Golias, foi o que ficou sendo conhecido, né? Ficou sendo afamado, um reconhecimento. Mas nós temos aqui em 2 Samuel, que nós vamos passar por lá ainda nas próximas lições, mas começamos a falar aqui de Davi. Nós temos aqui em 1 Samuel, capítulo 21, a partir do verso 16. Aí diz aqui, e Isbi Benob, que era um dos filhos do gigante cuja lança pesava 300 shelques de bronze em peso. Esse teve uma luta ali com Davi já estava velho, né? Com uma espada nova, pensou ter matado Davi, esse gigante. Aí, todavia, Abissai, o filho de Zeruia, socorreu e o feriu, o filisteu, e o matou. Olha aqui, ó, Abissai matou um gigante. Mas já o nome dele não é conhecido como de Davi, que matou o primeiro. Mas isso nos dá a lição de que cada um de nós temos o nosso gigante para matar. Temos que matar aquele que vem até nós. Isso não necessariamente o nosso nome vai para a história, vai para os anais da história, não. Porque aqui, Abissai, um dos filhos de Zeruia, matou um que quase mata Davi. Foi daqui que eles tiveram a ideia de dizer, olha, tu não vai mais sair a guerra conosco, tu fica no palácio, já está velho, já meio debilitado, para que tu não venha morrer, a gente venha perder a luz em Israel, que Davi era um homem que realmente trazia encorajamento, trazia brilho ao seu exército. E aqui depois nós temos no versículo 18, e sucedeu depois disso, que houve novamente uma batalha com os filisteus em Gobe. Então Sibecai,
o Zatita matou Safi, né? Ou Lame, um dos filhos do gigante, também era gigante. Então, esse Sibekai, também ninguém não é conhecido como Davi, mas ele também matou um gigante. E eles mataram de forma diferente, não foi jogando uma pedra, foi ali corpo a corpo, né? Com espada, com lança. E o verso de número 20, e ainda houve uma batalha em Gate onde havia um homem, né? Um homem gigante que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, ou seja, tinha 24 dedos ao todo. E havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé. E ele também nasceu dos gigantes, né? E quando ele desafiou Israel, Jonatas, o filho de Simeia, irmão de Davi, que o irmão de Davi matou, né? Que é o Samar, né? Em outra tradução está Samar, mas aqui é Simeia. E os filhos mais velhos de Jessé, os 3 filhos mais velhos, né? Ele servia como no exército de Saul. E aqui Samar, ou Simeia, matou também um gigante, mas não ficou com um nome famoso. E o que isso fica para nós? É que todos temos os gigantes para enfrentar. Estamos enfrentando, cada um de nós tem um gigante e estamos enfrentando. Mas assim como Davi e como esses outros aqui, 4 também venceram, né? Que teve aqui também Elaná, o filho de Jaré, Orejim, um belemita, matou o irmão de Golias, o Geteu. Tinha um gigante aqui que era o irmão de Golias, com a mesma estatura, soldado também, e esse filho de Jaré aqui, israelita, matou, mas não ficou afamado. Assim como tem muitos, né, na igreja que matam os seus gigantes e não vai para os holofotes, e não vai para a mídia, né? Assim como aconteceu com esses 4 aqui, inclusive com um irmão de Davi, com um meio irmão de Davi. Talvez seja essa a sua situação hoje, né? De que você matou o gigante e você não foi aclamado e o seu nome não é visto, você não tem participação na igreja, você não pode pregar na igreja, você não pode cantar na igreja, você fica ali e isso não vai te desmerecer diante do reino de Deus, pelo contrário. Você já matou o gigante como esses aqui mataram, de uma forma até mais corajosa, né? Corpo a corpo do que com Davi. A situação de Davi, que primeiro ele derrubou o Golias com a pedra, e depois foi lá e cortou a cabeça, já depois dele morto, de longe. Aqui não, esses outros casos aqui foram ali corpo a corpo. Então talvez você esteja passando por isso hoje, mas continue. Você já venceu o gigante, as outras coisas é mais fácil. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, tenha uma boa aula. Amém.